Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É segunda-feira, dia 27 de... Nós estamos no dia, na verdade, em junho, né? Nós estamos no dia 21 de junho de 2021. Nós abrindo a semana aqui, a semana mais nordestina, né, do Brasil, que é a semana do São João. Que bom encontrá-los aí, acompanhando a programação da sua TV Arapuã. A gente mais uma edição do Seu Rede Verdade. No programa de hoje vamos conversar com o presidente da CAGEPA, Marcos Vinícius, que está aqui conosco para falar aí sobre as ações e investimentos do órgão e sobre essa discussão do projeto que foi aprovado na semana passada na Assembleia Legislativa do marco regulatório do saneamento básico, que gerou mote aí para discutir se a CAGEPA vai ou não vai ser privatizada. Afinal de contas, a CAGEPA vai ou não ser privatizada? Marcos Vinícius vai falar aqui com a gente sobre isso. Tem também Napoleão de Castro, lá de Brasília, com as notícias da capital federal. E você também acompanha aí, como foi hoje pela manhã, o anúncio de obras do prefeito Cícero Lucena, ao lado do governador João Azevedo. Tem um anúncio de R$1 bilhão investidos em obras aqui na capital. A gente traz também os detalhes disso, mas deixa eu cumprimentar nosso convidado, presidente Marcos Vinícius. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Fazia tempo que você não vinha aqui. Pois é, Luiz, queria agradecer a oportunidade que você nos dá de estar aqui hoje conversando um pouco nesse começo de tarde sobre a nossa CAGEPA, sobre a questão da regionalização, obviamente de obras e outros planos que nós temos para a companhia. Eu queria agradecer a você essa grande oportunidade que você nos traz nessa tarde de hoje. Bom demais. Vamos começar pelo tema que gerou ali uma certa polêmica na semana passada. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei do marco regulatório do saneamento básico, que gerou ali uma certa confusão. Afinal de contas, que lei é essa e o que é que se transforma nessa relação da questão do abastecimento da água, do saneamento básico aqui na Paraíba? Bom, primeiramente, Luiz, é bom entender que o que foi aprovado na Assembleia Legislativa foi uma lei estadual complementar que regulamentou o processo de regionalização na Paraíba. Então, esse é o primeiro ponto. Que já vinha de uma lei federal. Isso. Essa regionalização ela é advinda da Lei 14.026, é uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional, que foi promulgada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no dia 15 de julho de 2020. Essa lei, com uma série de vetos, visava principalmente, obviamente, além de atrair investimentos, mas principalmente também alguns aspectos que visam a privatização das empresas. Então, esse é um primeiro aspecto. Então, o que foi aprovado na Paraíba visa, inclusive, blindar, fazer com que a companhia efetivamente continue trabalhando por paraibanos. Vejamos a situação da Paraíba. 4/5 do território da Paraíba está no semiárido nordestino. Então, não há condição, inclusive para a cidade de João Pessoa, trabalhar sem ter adutoras. Você veja que a água hoje de João Pessoa já vem da divisa com Pernambuco. Nós já temos estudos para trazer a água da transposição para abastecer João Pessoa. Então, é impossível hoje o município de Peci, no seu território, por mais que ele esteja encravado, como João Pessoa está no litoral, numa região que chove, que tem um lençol freático abundante, um aquífero com condições de abastecimento, resolver no seu território o problema de abastecimento d'água do seu município. Por isso existe o que a gente chama de função de interesse comum, previsto na Constituição, e que, diga-se de passagem, a regionalização foi um pedido da associação da qual eu presido à época da construção do marco, exatamente porque o marco, naquele momento, queria pulverizar, colocar os municípios, só os municípios mais rentáveis, né, estimulando-os a fazer licitação, desligando-os das empresas estaduais. E o que foi que nós fizemos? Não podemos deixar isso acontecer. Até porque nós temos sistemas integrados. O Estado tem que ser ouvido, os municípios menores têm que ser ouvidos. Então, nós fizemos todo um processo, esse processo de regionalização, primeiro processo, não é a privatização da companhia, é deixar isso claro para todos que estão nos escutando. Pelo contrário, organiza a companhia, traz ela para o processo. Até protege. Esse, Luiz, exclusão. Esse é uma das discussões que nós tivemos. Por exemplo, como é que eu discuto a água de Frei Martinho? O prefeito esteve comigo essa semana, a gente está retomando para um assunto local, que vai ter a transposição pela adutora da Transparaíba por Imataú, sem discutir o manancial de Buqueirão com a cidade de Buqueirão, com o município de Buqueirão, com Campina Grande, com a Lagoa Nova, com Monteiro. O que é que Monteiro tem a ver com Frei Martinho? Tudo. Porque a água do São Francisco entra em Monteiro. Então, é esse estudo, e veja só, Luiz, foi feito um estudo técnico, detalhado, diferente do que ando dizendo, que foi feito somente por... Não, nós contratamos para refinar os estudos
a fundação da USP de São Paulo, a Escola de Economia de Ribeirão Preto. E sabe quem é? Quem faz parte dessa equipe? Dr. Vladimir Ribeiro, que foi o construtor da Lei do Saneamento. Muito bem, diga-se de passagem, foi uma das melhores coisas que foi feita na época do presidente Lula, foi a questão do Ministério das Cidades e, consequentemente, a Secretaria de Saneamento, com a edição da Lei 11.045, do qual ele era, sabe o quê, doutor Luiz Torres? Assessor jurídico da Secretaria de Saneamento, que ajudou a formatar a lei, discutir a lei, ou seja, trouxemos para cá o melhor para discutir conosco, para ampliar, refinar os estudos que já vinham sendo desenvolvidos na CAGEP. Então, essa é a realidade, é a vertente, e que, de fato, não existe pauta de privatização da nossa companhia. Para um outro deputado que apresentou o risco de que alguns municípios pequenos terão prejuízo com isso, porque só os grandes que apontam lucratividade é que terão retorno. O que é que você diz? Aliás, é exatamente essa lógica, né, de acabar com essa história do equilíbrio. Primeiro, Luiz, vamos lá. Como foi construído esse processo? Nós saímos de uma cidade polo, grande, e saímos, qual é o sistema integrado que ela faz parte? Então, você pega João Pessoa, você tem Cabedelo, Santa Rita, né, o potencial para Pedras de Fogo, Conde, Alhanda, Caporã, e saímos construindo. A partir daí, nós fizemos todo um processo técnico de construção, sempre colocando uma cidade grande, polo, superavitária, ou mais de uma, como está, por exemplo, o Alto Piranhas, que congrega, né, o município de Souza e Cajazeiras. Mas você pode perguntar, mas presidente, Souza não faz parte hoje da CAGEPA. Mas repare um detalhe, seria muita pequenez por um município não fazer parte, não colocarmos numa regionalização, porque, Luiz, a lei estabelece que se o município não estiver regionalizado, ele não poderá receber recursos federais, seja eles do Orçamento Geral da União, ou seja eles de empréstimo, ou sequer aval da União. Aí é um outro prejuízo. Para saneamento. Então, nós poderíamos, por exemplo, estar, vamos dizer assim, praticamente enterrando todo o saneamento do município de Souza, de Itapororoca, que não é nosso, de Borborema, que não é nosso. Por exemplo, a prefeita de Borborema quisesse pegar um recurso para fazer cisternas pela FUNADA, quisesse pegar recursos para o saneamento, os kits sanitários, ela não poderia ter acesso. Então, abarcamos os 223 municípios de forma abrangente, porque independente do operador, nós temos que ter essa grandeza. Não podemos deixar um município da Paraíba excluídos do Orçamento Geral da União. Imagine nós termos recursos, por exemplo, para fazer a adutora, como nós estamos fazendo, de Araçagi para Mamanguape, e de repente Itapororoca estava ali fora. Você exclui. Aí a gente vai excluir, porque ela não vai poder ter recurso do FGTS, o Estado não poderia tirar recursos para investir no município. Então, são questões que precisam ser explicadas, colocadas para a população entender. Ô Marcos, agora, para além da confusão que se quis fazer em relação ao projeto do marco regulatório e a privatização da CAGEPA, que dados você traz sobre a CAGEPA hoje que tornam o argumento consistente do fato de que ela não há terreno, não há necessidade de privatização da CAGEPA? Quem é a CAGEPA hoje? Como é que esse órgão está do ponto de vista de déficit, de superávit, enfim, de equipamento, de folha de pessoal, de custeio e de, principalmente, qualidade no atendimento do serviço das pessoas? Vamos lá, Luiz. Eu acho importante essa sua fala, porque eu digo que o melhor termômetro para qualquer empresa é a sua prestação de serviço, é como a sociedade reconhece. Então, nós temos alguns aspectos que são extremamente importantes. Primeiro, sobre a questão da saúde financeira da empresa. Extremamente consistente, veja, nós passamos até janeiro deste ano 34 meses sem ter um reajuste. Até janeiro deste ano, quando implantamos o reajuste, nós já havíamos passado 34, foi em 2018. Tinha sido em 2018. 2018. Então, repare que há uma distância grande. Mesmo tendo este processo de não reajuste, nem sequer da recomposição inflacionária. E você, nesse período, teve, todo mundo está vendo, energia elétrica, é o segundo maior insumo da companhia, produto químico que é cotado em dólar, em 2018 era 2 e pouco, 3 e pouco, hoje é 5 e 15. E em nenhum momento a companhia deixou de honrar seus compromissos e, diga-se de passagem, 2018 superavitária, 2019 superavitária, 2020 superavitária. E fechamos o primeiro trimestre de 2021 com, mais uma vez, superavitário em 43% acima do resultado de 2020 no mesmo período. Então, são índices que nos colocam no caminho certo.
Agora, o nosso desafio e aí esse é o desafio, se eu chegasse aqui e dissesse que está tudo às mil maravilhas, eu não estaria sentado na cadeira do presidente da companhia, porque precisamos avançar bastante. Estamos avançando na tecnologia. Um desafio que nós temos, e esse particularmente, Luiz, é uma missão que nos foi dada enquanto empresa, eu acho que talvez essa seja a grande missão dessa empresa, que nos foi dada pelo governador João, como uma verdadeira missão, é dotar de segurança hídrica os municípios do estado da Paraíba. Não podemos falar em desenvolvimento, não podemos falar em avanço dos índices de desenvolvimento humano se não tivermos um processo, no mínimo, de água em quantidade e qualidade, numa tarifa módica. O que é modicidade tarifária? É aquela que você recompõe o investimento, recompõe o custo, mas que as pessoas têm capacidade de pagamento. Então não adianta eu colocar uma tarifa, e eu posso citar, Luiz, só para a gente ter ideia do como é importante a regionalização. Se eu pegar um município de pouco, em média de 5 mil habitantes, que não tem esgoto implantado, essa tarifa, ela teria que ser hoje, só ele, se fosse para ele resolver só dentro do seu município, o custeio individual e o seu processo, para universalizar até 2033, ele sozinho, ele teria que ter reajustes altíssimos. Só para você ter ideia, temos reajustes individuais acima de 15% real ao ano, durante 30 anos. Imagina, isso é inadmissível para a nossa população. Então, quando você busca a regionalização, isso cai para 3%, 3,5%. Está aí, para quem não entende o que é regionalização, está explicado. É uma mão ajudando a outra. É você dividir. Olha, João Pessoa e Campina tem hoje um índice de atendimento de esgoto e de água, porque houve investimento muitas vezes do Estado e da companhia. Então, a hora agora é de todos fazerem isso para o Estado como um todo. Esse é o processo. Tá, eu vou querer lhe perguntar sobre como é que está a nossa estrutura para essa garantia da segurança hídrica no Estado como um todo, inclusive na questão da própria perspectiva das chuvas, né? A gente está começando o inverno, especialmente hoje, inclusive. Mas vamos rapidinho aqui, pegar um intervalo para a gente acompanhar aqui com o Napoleão de Castro, lá em Brasília, ele que traz aí para a gente a pauta da Semana da Capital Federal. Napoleão, boa tarde. Muito bem, Luiz. Muito boa tarde a você, ao nosso telespectador. Nesta segunda-feira, a equipe Arapuã retornando aqui de Brasília, Congresso Nacional. Vamos traçar aí um perfil dos temas mais importantes que vão estar na pauta nesta semana. Câmara tem sessão daqui a pouquinho, Luiz. É a perspectiva de votação em definitiva da medida provisória que trata do processo de abertura de mercado nas bolsas para a privatização da Eletrobras. Matéria que já havia passado no plenário Ulisses Guimarães, foi ao Senado, lá teve modificações e retorna para votação na Câmara. Como o prazo da MP se inspira amanhã, terminaria amanhã, perderia sua validade, a expectativa, por todo o esforço que a gente tem visto da equipe de governo do Palácio do Planalto, é da aprovação dessa matéria na tarde de início de noite de hoje, aqui na Câmara Federal. CPI da pandemia. Essa semana com um calendário com duas figuras importantes, entre outras, que vão estar na comissão, Luiz. Uma delas é Felipe Martins, é aquele assessor especial da Presidência de Relações Internacionais que ficou fazendo aqueles gestos obscenos atrás do presidente do Senado quando o ministro das Relações Exteriores aqui esteve no Congresso Nacional. Ele será ouvido pela CPI. Mas o depoimento que chama a atenção é do ex-ministro, deputado federal, que esteve recentemente com você no Frente a Frente, Osmar Terra, deputado federal do Rio Grande do Sul. Ele que é tido aí como um dos cabeças, né, na orientação do presidente Bolsonaro no chamado gabinete paralelo, vai estar sendo ouvido, né, como convidado na CPI. Já que ele é deputado federal, ele não deveria ser convocado, vai na condição de convidado. E o deputado federal do nosso estado, Luiz, Wilson Santiago, observando essa realidade aí de desempregados por conta da pandemia e da realidade hoje do país, mais de 14 milhões da força ativa de trabalho fora de uma oportunidade de emprego, está lançando uma proposta de um plano emergencial de auxílio para os trabalhadores que estão sem emprego no país. Ele apontou, inclusive, as fontes de receita para a indicação desse programa. O projeto é exatamente para atender essa demanda, atender os desempregados, onde 34%
são esses jovens que nunca tiveram o primeiro emprego, e outros gerados pelo próprio desemprego que tem, de fato, sido expandido no Brasil inteiro. Então, quando você apresenta o projeto, o que se pergunta logo, de onde vem a fonte de renda? Quem vai pagar isso? Como é que vai se pagar? Nós apresentamos as fontes, o dinheiro do FAT, que já é dinheiro do trabalhador, de fundo de amparo ao trabalhador, o recurso também da União, que já gasta alguma coisa para bancar seguro-desemprego, e também outras fontes, como outros programas sociais que têm a cada dia se elasticido pelo Brasil inteiro, e também outras fontes de receita, como, por exemplo, o imposto das grandes fortunas, que foi criado, permitido na Constituição Federal, mas nunca foi regulamentado. Deputado federal do nosso estado, Wilson Santiago, que representa a Paraíba aqui na Câmara Federal. São as informações desta segunda-feira de notícias de Brasília, do Congresso, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade. Muito obrigado, Napoleão. Até amanhã, se Deus quiser, sempre antenado aí com as informações da capital federal. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho. A gente volta aqui conversando com o presidente da CAGEPA, Marcos Vinícius, e traz também os detalhes de como é que foi o anúncio de hoje do prefeito Cícero Lucena, R$1 bilhão em obras aqui para a capital, ao lado do governador João Azevedo. Rapidinho a gente está de volta.